nossos trabalhos de hoje, como sempre, com uma leitura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. São palavras de Jesus, segundo João. E Manuel comenta: sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe-o da submissão para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções de grandeza e de excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Vamos então preparar-nos para a oração. Fechemos os nossos olhos. Tentemos concentrar-nos, focar o nosso pensamento no nosso querido Mestre Jesus. Limpemos da nossa mente todos aqueles problemas do dia a dia, para que o nosso foco seja o excelso Mestre. Aproveitemos estes momentos para nos ligarmos ao Mestre e ao nosso Criador, Deus Pai. E assim, sintamos as vibrações amorosas que emanam de Jesus e que nos enchem o coração de amor, de catividade, de fraternidade. Sintamos as bênçãos em forma de pétalas de rosa que caem dos céus, que nos envolvem, que nos tornam seres espirituais melhores. Vibremos em amor, vibremos
caridade. E aproveitemos esta oportunidade para pedir ao nosso Pai e ao nosso querido Mestre que auxilie todos aqueles que ainda não tiveram esta oportunidade de conhecê-lo, de conhecer as suas mensagens, as suas obras, e que vivem assim na escuridão. Aproveitemos também para pedir por todos aqueles que passam dificuldades, por aqueles que têm doenças, sofrimentos, angústias, nos dois planos da vida. Aproveitemos também por pedir, por esta altura, pela nossa casa espírita que nos acolhe, que sofre também ela uma altura de transformação. Pedimos pelos benfeitores desta casa para que nos auxiliem neste momento. Pedimos também a esses benfeitores, aos nossos benfeitores e a todos aqueles espíritos superiores que hoje vieram ter connosco, que nos ajudem no nosso dia-a-dia para percorrermos o caminho do Senhor. E sempre contigo, querido Mestre, pedimos-te que fiques connosco e que assistas da melhor forma a todos nós, auxiliando-nos nesta nossa caminhada. Pedimos-te autorização para dar início aos trabalhos de hoje e que fiques connosco, hoje e todos os dias da nossa vida. Muito obrigada. Gostaria de saber se está alguém hoje aqui pela primeira vez na casa. Não. O tema de hoje é um tema interessante e praticamente inesgotável. Porque vamos fazer uma homenagem a Francisco Cândido Xavier, que se ainda estivesse vivo, hoje, dia 2 de abril de 2023, completaria 113 anos. Portanto, está de parabéns o nosso querido Chico. Não se esgota a quantidade de testemunhos que encontramos ao procurar fazer uma biografia simples, porque realmente são fantásticos todos os testemunhos de pessoas que tiveram essa oportunidade fantástica de contactar com este homem maravilhoso. Começamos por procurar trazer a sua própria biografia. E encontramos na primeira edição do livro Parnaso de Além Túmulo, que foi, aliás, o primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, em que ele próprio fala de si. Vamos ver. Nasci em Pedro Leopoldo, Minas, em 1910. E até aqui, julgo que os meus atos perante a sociedade da minha terra são expressões do pensamento de uma alma sincera e leal, que acima de tudo ama a verdade. E creio mesmo que todos os que me conhecem podem dar testemunho da minha vida repleta de árduas dificuldades e mesmo de sofrimentos.
filho de um lar muito pobre, órfão de mãe aos 5 anos, tenho experimentado toda a classe de aborrecimentos na vida e não venho ao campo da publicidade para fazer um nome. Porque a dor há muito me convenceu da inutilidade das bagatelas que ainda são tão estimadas neste mundo. Começarei por dizer que sempre tive o mais pronunciado pendor para a literatura. Constantemente, a melhor boa vontade animou-me para o estudo. Mas estudar como? Matriculando-me quando contava 8 anos num grupo escolar, pude chegar até ao fim do curso primário, estudando apenas uma pequena parte do dia e trabalhando numa fábrica de tecidos das 15 horas às 2 da manhã. Cheguei quase a adoecer com um regime tão rigoroso. Portanto, ele, Chico Xavier, começou, de facto, a vida de uma forma difícil, não é? Conseguiu matricular-se aos 8 anos numa escola, mas não podia deixar de trabalhar porque vivia na pobreza, não é? E, portanto, tinha que ajudar os seus 9 irmãos, como veremos mais à frente. Esta situação modificou-se em 1923, quando então consegui um emprego no comércio, com um salário do minuto, onde o serviço dura das 7 às 20 horas, mas onde o trabalho é menos rude, prolongando-se esta minha situação até aos dias da atualidade. Portanto, ele está a falar em 1932. Nunca pude aprender senão alguns rudimentos de aritmética, história e vernáculo, como são as lições das escolas primárias. É verdade que em casa sempre estudei o que pude, mas o meu pai era completamente avesso à minha vocação para as letras e muitas vezes tive o desprazer de ver os meus livros e revistas queimados. Portanto, de facto, não foi nada fácil este percurso de Chico Xavier, que chega-se ao fim e, de facto, só conseguiu estudar até ao final do ensino primário. E vejam como ele era realmente um homem extraordinário, não é? Com uma capacidade intelectual realmente fantástica, que lhe foi ensinada, obviamente, pelos espíritos que sempre o assistiram, como veremos mais adiante. Mas continuemos com este relato do próprio Chico. Jamais tive autores prediletos. Aprazem-me todas as leituras e nunca pude estudar estilos dos outros, por diferenciar muito pouco essas questões. A humildade, não é, de reconhecer isto, não é, que não teve possibilidades de estudar mais e por isso muitas das críticas literárias que ele gostaria de fazer, de facto, não tinha cabedal, como se diz na doutrina, para o fazer. Também o meio em que tenho vivido foi sempre árido para mim neste ponto. Os meus familiares não me estimulavam, como verdadeiramente não podem, os meus desejos de estudar, sempre abraços como eu, com uma vida de múltiplos trabalhos e obrigações, e nunca se me ofereceu a ocasião de conviver com os intelectuais da minha terra. Portanto, vejam a humildade, a forma como Chico Xavier, no seu primeiro livro, se apresenta aos leitores. Achamos interessante trazer aqui este extrato que podem ler, claro, com certeza, no livro Parnaso do Além Túmulo. Bom, então comecemos com a biografia de Francisco Cândido Xavier, que nasceu, como disse, a 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Temos aqui a casa onde nasceu o médio. O pai, João Cândido Xavier, e a mãe, Maria João de Deus, tiveram 9 filhos. Em 2015, a mãe, percebendo a gravidade da sua doença e pressentindo que o seu final estava próximo,
entregou os filhos a pessoas amigas para cuidarem da sua educação. Portanto, distribuiu 9 filhos por variadíssimas pessoas, o que logo à partida, não é? É complicado e difícil para irmãos tão pequenos. E veio a falecer em setembro desse ano, de 1915, depois de dizer a Chico que voltaria para ajudar a todos. Só não disse como. Então, o que é que aconteceu a Francisco Cândido Xavier? Foi entregue a uma senhora que era muito amiga da mãe e era a madrinha de Francisco Cândido Xavier. Chamava-se Dona Rita de Cássia. E nesses 2 anos em que Francisco viveu com a madrinha, ela, que era uma pessoa muito nervosa e pouco tolerante, batia frequentemente em Francisco e ele próprio diz que apanhava 3 vezes ao dia com uma vara de marmelo. A primeira experiência como médium surge aos 5 anos de idade, que foi nessa altura que Francisco Cândido Xavier, orando no jardim da casa da sua madrinha, lhe apareceu a mãe, já desencarnada, e que o consolou e lhe pediu que ele tivesse muita calma e que compreendesse a madrinha e que aceitasse, não é, tudo aquilo que lhe estava a acontecer. Chico, claro, pequeno, com 5 anos, perguntava porque é que a mãe não o levava com ele, não é? E a mãe dizia-lhe que isso era impossível, mas que estaria sempre junto dele quando o necessitasse. Chico, pequeno, contava à madrinha todas estas visões que ia tendo da mãe. E claro, Dona Rita foi contar isso ao padre, que era o conselheiro da família. O padre Sebastião achou que o menino tinha problemas e então uma das penitências que lhe pediu para fazer, para que se libertasse desses espíritos, foi usar durante uma procissão uma pedra de 15 quilos, imaginem, à cabeça. Estes primeiros tempos de vida de Chico com a madrinha foram de facto muito difíceis, mas tiveram um objetivo. Chico nunca reclamava, foi, digamos assim, aprendendo a aceitar todas essas agruras da vida e esses problemas de uma forma tranquila, não é? E resignando-se à sua sorte. Foi incapaz de escrever alguma vez, em alguma das suas cartas, das mensagens ou das suas inúmeras obras, outra coisa que não fosse que a madrinha era muito benevolente com ele. Não posso deixar também de vos contar um outro episódio que me impressionou, provavelmente já o conhecem. Esta senhora, Dona Rita, tinha mais um outro sobrinho de quem tomava conta, quem era tutora. E esse sobrinho, Moacir, teve uma ferida na perna que nunca mais cicatrizava. Então, Dona Rita, tentando resolver o problema da outra criança, foi-se aconselhando com A, com B e com C e concluiu que uma das formas de curar essa ferida seria arranjar alguém que lambesse a ferida em jejum todos os dias. E então vai pedir exatamente a Chico que faça isso. É evidente que isto é uma coisa que causa, não é, até algum mal-estar a nós pensar no que faria. Mas vejam só que, de facto, era tal ordem a proteção que Chico tinha que
todos os dias, quando procedia a essa tarefa, havia um pozinho em cima da ferida que tinha um sabor especial e era a mãe que o protegia fazendo isso. É claro que ao fim de pouco tempo a ferida curou e Chico Xavier livrou-se desse castigo que tinha sido dado por Dona Rita. Bom, mas adiante. Portanto, a vida nunca foi fácil para este querido médium. Entretanto, o pai casa pela segunda vez com esta senhora, Dona Cidália Batista, e desse casamento nasceram mais 6 filhos. Dona Cidália Batista era uma pessoa de boa índole e a quem Chico tratava por o meu anjo, e decidiram então reunir todos os filhos do primeiro e do segundo casamento e assim viveram durante cerca de 10 anos em paz e harmonia, e tudo foi correndo pelo melhor. Pedro Leopoldo era a terra natal de Francisco Cândido Xavier, era uma cidade pequena, não tinha grandes atrações, era assim uma vida pacata, um comércio rudimentar e a agricultura era a principal subsistência desta cidade. Depois, entretanto, chegam as indústrias pesadas, o aço, as fábricas de cimento e isso vai causar o desenvolvimento da cidade e um aumento da população. É evidente que esta cidade começou a ser conhecida exatamente por ter lá um ilustre habitante, não é? O nosso Chico Xavier. Sobretudo a partir da década de 30, quando ele começa a ser conhecido nacionalmente. Chico Xavier foi católico até 1927, sendo o tal padre, aquele da pedra durante a procissão, que era o guia espiritual, não só da família, é evidente da família, e também de Francisco Xavier. E este, apesar de tudo isso, não é, começou a interessar-se pela leitura de livros da doutrina espírita aos 17 anos. E aí começaram a surgir dúvidas sobre manter a religião católica que lhe era imposta, não é? Pela família e pelo próprio padre, ou então estudar de facto e aprofundar os seus conhecimentos da doutrina espírita, sobretudo ler os livros de Allan Kardec. Perguntou ao padre o que é que ele achava de tudo isto, o que é que ele achava do espiritismo, e o padre deixou muitíssimo bem claro que a Igreja Católica não aceitava o espiritismo. De qualquer forma, era impossível, já o chamamento era de tal ordem que Francisco Xavier, mesmo sabendo disso, manteve os seus estudos. E então houve um facto decisivo na sua vida, que o levou a enverdar pela doutrina espírita. Em 1927, uma das suas irmãs foi atormentada por maus espíritos. Portanto, era um caso de obsessão. E então Chico procurou um amigo, José Hermínio Perácio, que era espírita convicto e que era casado com Dona Carmen, uma médium experiente, e este casal ofereceu a sua casa para que a irmã e Chico fossem para lá viver durante um tempo, de modo a poderem todos tratar a irmã. Assim, através dos ensinamentos da doutrina espírita e do desenvolvimento das faculdades mediúnicas de Francisco Xavier, conseguiram curar a irmã.
E foi também ainda neste ambiente que a mãe de Chico se manifestou. Através da médium Dona Carmen. E segundo o que revela o próprio Chico, ao falar de tudo isto, diz que eram revelados pormenores da vida íntima, incapazes de serem conhecidos pela Dona Carmen. E até a escrita era absolutamente igual à de Maria João de Deus. Por isso, voltando àquela autobiografia de Francisco Cândido Xavier, ele diz: sob esses factos e essas provas irrefutáveis, solidificamos a nossa fé, que se tornou inabalável. Em breve, a minha irmã regressava ao lar, cheia de saúde e feliz, integrada no conhecimento da luz que deveria, por daí diante, nortear os nossos passos na vida. Portanto, este foi, de facto, digamos que o grande fator decisivo que levou Francisco Cândido Xavier a não hesitar e a seguir a doutrina espírita. Então, em 1927, com aqueles amigos de que já falamos e alguns outros, Chico Xavier fundou em Pedro Leopoldo o Centro Espírita Luís Gonzaga, para estudar e desenvolver a doutrina. E diz ele: foi nessas reuniões que me desenvolvi como médium escrevente, semi-mecânico, sentindo-me muito feliz, datando daí o ingresso do meu nome nos jornais espíritas, onde comecei a escrever sob a inspiração dos bondosos mentores que nos assistiam. E diz que só nos últimos dias de 1931, com a graça de Deus, desenvolveram-se em mim de maneira clara e mais intensamente a vidência, a audiência e outras faculdades mediúnicas. Então, temos aqui, em 1931, o primeiro encontro, digamos assim, entre Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Que Emmanuel, como todos sabemos, viria a ser o mentor espiritual de Chico. Seria ele que lhe organizava, digamos assim, a agenda, dizendo-lhe o que deveria, mais ou menos, qual o caminho que deveria seguir. Portanto, teve um papel muito importante, viveram praticamente juntos mais de 50 anos, muito mais. Mas antes disso, Emmanuel já se tinha manifestado à amiga, Dona Carmen Perácio, numa reunião espírita. Portanto, ele manifestou-se 4 anos antes de se encontrar com Emmanuel. E disse... como? Com o Chico, enganei-me, perdão. O Emmanuel é que se encontrou com o Chico. E identificou-se nessa altura como um amigo espiritual de Chico, declarando que estava à espera do momento certo para começar a grande tarefa dos livros psicografados. Portanto, essa de facto era a missão de ambos, como veremos a seguir. E temos esta frase conhecida: disciplina, disciplina e disciplina. Esta expressão dita a Chico por Emmanuel naquele primeiro encontro seria a regra principal do programa de trabalho de que ambos se tinham encarregado, não é? Portanto, tanto um como o outro, já na espiritualidade, tinham concordado que deveriam trabalhar juntos. Esta frase também significa a necessidade de se dedicarem à causa do Cristo, não é? Que englobava, além do trabalho relacionado com a mediunidade, a evangelização do maior número possível de espíritos encarnados e desencarnados que deveriam ser despertados para a autorreforma moral. E, portanto, nada melhor do que escrever livros, não é? Distribuídos para que cada vez um maior número de pessoas os conhecessem e assim despertassem as suas consciências para
a doutrina. Temos aqui, de facto, esta tríada entre Jesus, Kardec e Emmanuel. E em 1931, Emmanuel disse a Chico: se eu algum dia discordar das palavras e das ideias de Jesus e Kardec, abandona-me, Chico. Porque, de facto, Emmanuel sempre disse a Chico que deveriam seguir as obras de Allan Kardec. Portanto, Allan Kardec seria a base, digamos assim, de todas as mensagens que Chico viria a escrever nos seus livros. E, portanto, nesta absoluta interação entre Jesus, Kardec e Emmanuel, surgiram estes livros, ditados por Emmanuel, para comemorar os centenários dos livros de Allan Kardec. Se não, vejam, em 1959 surge Religião, o livro Religião dos Espíritos, no centenário do Livro dos Espíritos, escrito por, como sabemos, Allan Kardec. Em 1960 surge o livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Seara dos Médiuns, precisamente na altura do centenário do Livro dos Médiuns. Depois, em 1961, surge o livro psicografado Justiça Divina, no centenário do livro Céu e Inferno. E mais tarde, em 1964, o Livro da Esperança, no centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Há ainda mais livros nesta altura, psicografados por Francisco Cândido Xavier, não através do seu espírito Emmanuel, mas por uma pleiade de espíritos que se chamam o Espírito da Verdade. E, portanto, também há livros psicografados nesta altura para comemorar o centenário do Evangelho sobre o Espiritismo. Não podíamos deixar de falar deste autor espiritual, André Luiz, que de facto se comunicou com Chico Xavier pela primeira vez em 1943, que manteve sempre a sua identidade incógnita, nunca, até hoje, isso até é fruto de muita polémica. Uns dizem que vem de um médico muito conhecido no Rio de Janeiro, o Chagas, outros falam de outro médico. Bom, mas isso de facto não é o que é importante, não é? O importante é que André Luiz tem uma missão fundamental, que é a de divulgar a facção científica da doutrina espírita. E fala isso de uma maneira fantástica, fabulosa, até apresenta muito à frente do seu tempo temas na área médica que naquela altura eram impossíveis de serem conhecidos. Vêm mais tarde estudos, de facto, corroborar que aquilo que já tinha sido dito em 1946 é, de facto, o que corresponde a estudos e à evolução da ciência médica quase que 50 anos depois. Falo sobretudo dos livros da Evolução em Dois Mundos e dos Mecanismos da Mediunidade, que são de facto os dois livros mais científicos publicados. E outra coisa também interessante é vermos como é que o médium Francisco Cândido Xavier, que só tem, como já sabem, o ensino primário, consegue entender e descrever perfeitamente toda esta informação científica que lhe é ditada por um espírito, de facto, muito, muito intelectualizado, como era André Luiz. A obra de Francisco Cândido Xavier,
Psicografou mais de 412 obras. Curiosamente, posso dizer-vos que na pesquisa que fizemos na literatura encontramos variadíssimos números, desde 400, 430, 415, 416, pronto, anda à volta dos 430 mais ou menos, porque depois da sua morte ainda foram publicados variadíssimos livros, não é? Que eram inéditos. Mais de 100 autores espirituais, trouxemos aqui estes... Ai, perdão, agora é que foi. Estes mais conhecidos, Bezerra de Menezes, Leon Denis, o Ataúfo, não é? Pois, exatamente. Humberto de Campos, que teve aquele problema, a família levantou variadíssimas dúvidas sobre se os livros teriam sido psicografados ou teriam sido livros que não tinham sido editados e, portanto, isso levou Francisco Cândido Xavier a ter uma polémica em tribunal. Alta de Campos, Maria Dolores, o Espírito Meimei e Ivone Pereira de Andrade, não? Andrade Pereira. Estou com nomes, eu peço. Portanto, vejam como é que o indivíduo realmente, eu acho fantástico e acho que devemos também dar algum ênfase a isto, é que ele não só abarcou diferentes assuntos, como já vimos, não é? Dentro da ciência, da área da filosofia, da história, não é? História geral, história do Brasil, como escreveu poesias, romances, contos, crónicas, portanto, de facto, o leque de estilos literários foi fantástico e o número de autores que se, através de Francisco Xavier, fizeram os seus livros conhecidos. Muito importante a atividade assistencial de Francisco Cândido Xavier, sobretudo porque todos os livros que ele psicografava tinham cuidado de ir a um registro, num cartório, e dava os seus direitos de autores a instituições de caridade, instituições beneméritas, e isso fazia com que essas instituições pudessem receber, de facto, muito dinheiro, não é? O que lhes permitia melhorar, francamente, o tipo de assistência que davam a pessoas necessitadas. E isso ainda acontece até hoje. Portanto, imaginem que em 2010, segundo o que pesquisamos, havia mais de 3 milhões de livros vendidos. Portanto, vejam o que é que isso em direitos autorais não quererá dizer, não é? E isto, fiel ao princípio de que dai de graça o que de graça recebestes, não é? Francisco Xavier também realizava constantes campanhas para recolher alimentos, distribuídos por famílias necessitadas. O seu trabalho foi sempre devotado à divulgação da doutrina espírita, mas também ao amparo e ao consolo dos necessitados. Não podemos também deixar de falar daqui daquelas cartas psicografadas que Francisco Cândido Xavier fazia, em especial para as mães que tinham perdido os seus filhos, que tinham assistido a essa perda e que iam ter com Francisco Xavier perguntando-lhe o que é que acontecia aos filhos. E ele sempre, muito gentil, de facto, tentava consolar essas mães. E recebia muitas psicografias e existem livros que depois foi feito até um filme sobre esse tema. Um filme muito interessante. Dizemos então que Chico Xavier foi um médium completo. Portanto, ele tinha esta mediunidade de psicografia, que seria a mais importante,
Ele próprio dizia que era semi-mecânico, isso significava que a mão movia-se involuntariamente, e ele até podia, e muitas vezes já também há alguns testemunhos disso, que escrevia 2 livros ao mesmo tempo, um com a mão direita e outro com a mão esquerda, mas tinha consciência das palavras e das frases, o que é fantástico. Poliglota, portanto, escrevia em línguas que desconhecia, tinha também esta mediunidade da psicofonia, da vidência e da audiência e, como se não bastasse, dos efeitos físicos e até de materializações. Há duas histórias conhecidas e testemunhas contam que frequentemente entravam na casa de Francisco Xavier e sentiam um perfume a rosas. Portanto, outros diziam que lhe levavam água e que ele dava a água a beber e a água sabia a rosas. De uma outra vez, Francisco foi chamado a ver uma senhora que estava no seu leito de morte, uma senhora de uma certa idade, com uma doença grave. Francisco Xavier vai junto a ela, ora com ela, tenta a consolar e, de repente, começam a cair do céu não, do teto da casa, pétalas de rosa. E a senhora acaba por desencarnar de uma forma calma, serena e tranquila. É claro que Emmanuel chamou, passado algum tempo, Francisco Canto Xavier e disse-lhe que ele estava proibido de voltar a ter de voltar a fazer esses fenómenos físicos, porque isso era uma fonte de até perda de energia, não é? Que estes fenómenos de materialização fazem com que o médium realmente sofra, digamos que alguma perda de energia e que tenha possa ter até problemas de saúde graves. Portanto, foi proibido por esse motivo por Emmanuel. Voltando aos relatos de Francisco Cândido Xavier, ele fala nos seus 3 períodos da vida mediúnica e divide-os desta maneira. Tive 3 períodos distintos em minha vida mediúnica. O primeiro, de completa incompreensão para mim, é aquele dos 5 anos, quando vi a minha mãe proteger-me, até aos 17 anos, quando a doutrina espírita penetrou na nossa casa. O segundo, de 1828 a 1931, no qual psicografei centenas de mensagens que os benfeitores espirituais, mais tarde, determinariam que fossem inutilizadas, porque, em suas opiniões, eram apenas esboços e exercícios. Isto também aconteceu com o médium Divaldo Franco, não é? Também passou por este período, digamos assim, quase que de estágio. O terceiro período começou com a presença do nosso abnegado Emmanuel, que em 1931 assumiu o encargo de orientar todas as atividades mediúnicas. Então agora Chico também fala da sua prática mediúnica, também achamos interessante trazer aqui. A sensação que sempre senti era a de uma vigorosa mão que impulsionava a minha. De outras vezes parecia-me ter em frente um volume imaterial que eu lia e copiava, como se fosse um livro. E de outras vezes alguém me ditava aos ouvidos, experimentando sempre no braço, ao psicografá-las, a sensação de fluidos elétricos que o envolviam o braço, acontecendo o mesmo com o cérebro, que se me figurava invadido por incalculável número de vibrações indefiníveis. Interessante, não é? Certas vezes esse estado atingia o auge e o interessante é que parecia-me haver ficado sem o corpo, não sentindo por momentos as menores impressões físicas. É o que experimento fisicamente quanto ao fenómeno que se produz comigo. Portanto, ele descreve isto de uma forma perfeitamente compreensível.
do meu dever declarar que nunca evoquei quem quer que fosse. Essas produções chegaram-me sempre espontaneamente, sem que eu ou os meus companheiros de trabalhos as provocássemos. E jamais se pronunciou em particular o nome de qualquer dos comunicantes. Portanto, aqui não havia evocações. Ele não, Chico e os seus companheiros não chamavam nenhum espírito em particular. Eles é que se comunicavam e que se apresentavam junto de Chico. Passavam-se às vezes mais de 10 dias sem que se produzisse escrito algum. E dia houve em que se receberam mais de 3 produções literárias de Massalvos. Vejam, não é? Como é interessante esta descrição de Chico Xavier. Isto é, de facto, aquilo que marca o médium Francisco Cândido Xavier. É, de facto, esta mediunidade com Jesus. Porque a mediunidade em si é neutra, não é? Não é boa nem é má. E quase todos nós, homens, temos essa capacidade. Agora, o que está aqui em causa é que a mediunidade com Jesus é exemplificada pelo Divino Mestre e pelos seus discípulos de todos os tempos. Portanto, aqui há uma sintonia grande com Deus, com os planos superiores da vida e com o amor universal. Francisco Cândido Xavier representou um verdadeiro exemplo vivo da mediunidade com Jesus, não só devido à multiplicidade dos seus dons mediúnicos, como já vimos, mas graças à sua doação integral ao bem da humanidade, por amor ao Divino Mestre e Deus. Portanto, é isto de facto que distingue a capacidade de Francisco Cândido Xavier. Aos 48 anos, por questões de saúde, Chico Xavier foi viver para Uberaba e lá funda 2 centros espíritas, Comunhão Espírita Cristã e o Grupo Espírita da Prece, que ainda hoje existe. E ele diz: Pedro Leopoldo é o meu berço e Uberaba é a minha bênção. Desde cedo, Chico sofria de uma doença complexa dos olhos, portanto, tinha uns problemas de deslocamento do cristalino que o incomodavam bastante. E ele pede a Emmanuel uma espécie de uma receita para tentar resolver este problema que o incomodava de dia e de noite. E o que é que Emmanuel, com a sua disciplina, responde a Chico? Que não deveria esperar privilégios do mundo espiritual só porque havia sido escolhido para transmitir ensinamentos sublimes. De facto, deveria tratar-se, sim, mas recorrendo à medicina humana que está no mundo em nome da divina providência. Portanto, isto quer dizer que tu não és melhor que ninguém, não és melhor que os outros, portanto, recorre à medicina e àquilo que eles sabem fazer e não venhas agora aqui pedir, não é, que intervenham espíritos superiores para te tratar. Chico levava um ritmo de vida muito intenso, portanto dormia muito pouco, passava o dia todo a trabalhar e depois, quando chegava à casa, recebia cada vez mais psicografias de autores variados, como já vimos, mas também havia uma fila permanente de pessoas à porta que ele atendia, que tinham uma palavra para os consolar. Portanto, era um trabalho quase de 24 sobre 24 horas. E, portanto, com os anos, Chico ficou cada vez mais doente, mais débil, e começou a sofrer de variadíssimas doenças, como pneumonias, hipertensão, teve inclusivamente 2 infartos, angina de peito e, portanto, dificuldades até em locomover-se e, a partir de algum tempo, teve que ser mesmo assistido permanentemente por um médico.
relativamente àquele problema que tanto o incomodava dos olhos, nunca quis ser operado e dizia que a doença que era uma provação do espírito que devia suportar. Até aquele médium conhecido, José Arigó, foi ter com o Francisco Cândido Xavier e propôs fazer-lhe uma cirurgia espiritual que ele muito amavelmente recusou. Entretanto, a fama de Francisco Cândido Xavier vai crescendo internacionalmente, não é? E a partir da década de 60, Chico Xavier começa a viajar. Foi aos Estados Unidos e aí promoveu a fundação do Christian Spirit Center, que também ainda hoje existe. Foi à Europa, visitou a Inglaterra, França, Espanha, Portugal. Portanto, foi difundir, de facto, a doutrina espírita e a venda dos livros que, entretanto, foram traduzidos em variadíssimas línguas, desde o inglês ao francês, ao castelhano, ao japonês, ao grego e até ao esperanto. Teve vários títulos honoríficos, portanto era cidadão honorário de muitas das cidades brasileiras, começando por Pedro Leopoldo, Uberaba, Belo Horizonte, etc. Foi candidato ao Prémio Nobel da Paz em 1980. Teve várias comendas, a Comenda da Paz em 1999 por decreto estadual. Foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos num concurso televisivo, em que as pessoas votavam. Esteve presente em variedíssimos programas de televisão, como podem ver ainda hoje no YouTube, os programas do Pinga Fogo. Deu muitas entrevistas, não só a revistas, como também na televisão, sobretudo a televisão Globo. Portanto, de facto, a sua fama ia tomando caminhos cada vez mais longe. Chico Xavier dizia que queria desencarnar num dia em que os brasileiros estivessem muito felizes e em que o país estivesse em festa para que o seu desencarne, para que a sua partida não lhes causasse tristeza. E foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, Francisco Cândido Xavier desencarnou em Uberaba no dia 30 de junho de 2002, teve uma paragem cardiorrespiratória e nessa altura decorria os festejos da conquista brasileira do pentacampeonato na Copa do Mundo do futebol. E pronto, e era isto que tínhamos para vos dizer. Espero que... Havia muito mais coisas para contar, muito mais histórias. Há milhares de documentos interessantíssimos sobre Francisco Cândido Xavier, pessoas que testemunharam, que estiveram com ele, que conhecem essas histórias maravilhosas de pessoas. Ele foi sempre uma pessoa muito honesta e muito humilde. E muitas vezes as histórias que se criavam à volta dele eram assim um bocado empolgadas. E Francisco Xavier tinha que dizer publicamente que não era capaz nem de curar paralíticos, nem de dar a capacidade de ver a cegos. Portanto, vejam que de facto a humildade deste homem que se apresentou sempre e que era de uma alma muito, muito superior. Não sei se têm alguma questão a pôr que eu possa responder. Aquela carta que foi a tribunal, lembras-te? Sim, há muitas histórias dessas, não é? Porque mas que serviu de prova. Serviu de prova, exatamente. Foi aceita em tribunal. Aceitaram-no como médium, não é? Para responder a um crime. Pronto, ficávamos então por aqui. Se não existem dúvidas. Aqui
e com o exemplo deste ser que conviveu na Terra há tão pouco tempo e que foi de facto um exemplo para todos nós e que nos trouxe tanto conhecimento sobre a vida espiritual, que nos trouxe conhecimentos sobre a nossa conduta, para que possamos seguir o caminho que Deus nos traçou rumo à felicidade eterna. Agradecemos ao nosso querido Mestre, ao Criador do Universo, a oportunidade de termos ainda nesta encarnação a possibilidade de conhecermos estes seres que transformaram a história do mundo. E com o coração cheio, vamos pedir por todos aqueles que conhecemos, os nossos amigos, a nossa família, que sejam abençoados por ti, querido Mestre, que lhe abras os olhos da consciência para que também eles possam caminhar na seara do Senhor. Gratos por todas estas bênçãos, pedimos que vás connosco até aos nossos lares, que abençoes as nossas famílias e os nossos amigos, os trabalhadores desta casa, os frequentadores e todos aqueles que aqui se dirigem nos dois planos da vida, para receberem uma palavra de consolo. Fica connosco, Senhor, todos os dias das nossas vidas, e que assim seja. Muito obrigada.